Senado instala comissões e propostas começam a tramitar. Mas quem vai trazer todas as informações ao vivo, direto da capital federal, é a repórter Marília Ribeiro, que já está aqui no telão. Boa noite, Marília, seja bem-vinda. Oi, Gilvan, muito obrigada. Boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. Uma boa semana para todos nós. É exatamente isso, né? Parece que aqui no Senado Federal os trabalhos devem começar a caminhar um pouco mais. Isso por conta da instalação das comissões permanentes que deve acontecer na quarta-feira. Já lá na Câmara dos Deputados, o assunto deve ficar mesmo só para depois do Carnaval, que acontece no mês de março. Mas voltando aqui para as comissões do Senado Federal, Gilvan, amanhã nós temos aí a reunião de líderes com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, onde ele deve trazer aí, né, os nomes que devem ser indicados pelos próprios parlamentares para poder ocupar as presidências e vice-presidências das comissões aqui do Senado Federal. Uma das principais comissões é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde todos os projetos acabam passando por ela. Outra comissão também muito importante é a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. O que a gente sabe? Que, na teoria, esses parlamentares para essa presidência e vice-presidência, eles devem ser votados. Só que no bastidor, na prática, o que acontece, Gilvan, são articulações que são feitas pelos próprios parlamentares por conta desses cargos dentro dessas comissões. E hoje nós vamos conversar com o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, para ele poder contar para a gente um pouco a respeito de como é que vai ser essa reunião de líderes, qual a expectativa também para essa instalação das comissões que deve acontecer na quarta-feira. Boa noite, senador. Muito obrigada. Prazer é todo meu, prazer muito grande. Amanhã, realmente, na residência oficial, os líderes partidários se reúnem a partir das 14 horas para fazer o desenho da presidência das comissões. Em seguida, na quarta-feira, será a votação para a escolha, por exemplo, da figura do vice-presidente, uma pessoa importante para que substitui o presidente. Claro que se respeita o tamanho das bancadas. A escolha das comissões parte exatamente de uma definição formatada a partir do tamanho das comissões. Amanhã é o dia que promete, não só a escolha das comissões, mas amanhã também a gente vai estar definindo a pauta de votação para os próximos dias, para quarta-feira e para quinta-feira. Então, amanhã, de fato, a gente instala as comissões e começa a definir a pauta para que o plenário funcione. Senador, agora, né, Sergipe está sendo representado dentro da mesa diretora do Senado Federal, o senhor como quarto secretário. Eu questiono, né, quais serão as pautas prioritárias, o que o senhor já desenhou aí para Sergipe e também de maneira ampla, que vai atingir todo o Brasil. Qual a expectativa para esse ano de 2025 de pautas que devem avançar aqui no Senado Federal em relação ao estado de Sergipe e também a todo o país? Nós temos uma pauta intensa, amanhã vai ser tratado esse assunto também. Existe um estoque de projetos que precisam ser votados, que estão represados nas comissões. Se falou comissões importantes aí, Comissão de Infraestrutura, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação e tantas outras. O ano passado foi um ano de eleição municipal. E os trabalhos aqui no Congresso Nacional sofreram solução de continuidade em função da presença dos parlamentares nos estados para conduzir a campanha, a eleição municipal que aconteceu em 2024. Portanto, esse ano é um ano que promete muito. Nós temos o compromisso de votar a maioria dos projetos aqui existentes, principalmente aqueles projetos que alcançam a sociedade, que interessam a população, que beneficia a população. Nós estamos comprometidos com isso e amanhã a gente começa a construir exatamente essa pauta para os próximos dias. Senador, aproveitando que o senhor tocou no assunto eleição, né? Nós tivemos eleição no ano passado, eleição municipal, aqui no Congresso Nacional também, eleição para as presidências das duas casas, porém, ano que vem é eleição também, né? E o meu questionamento é saber, né? O senhor já vem trabalhando pautas voltadas para as eleições de 2026, qual a expectativa? Não, isso não. Esse ano é um ano para a gente se dedicar aos projetos, a cumprir a nossa missão aqui. Eu tenho trabalhado muito com referência a temas importantes para o nosso Estado, o PROFEST, o PROESCOAR,
a própria lei do gás e a sua implementação. Amanhã farei um discurso no plenário do Senado Federal, apontando exatamente a necessidade que Sergipe tem e que o Brasil tem de explorar suas riquezas. Ultimamente se fala muito em margem equatorial, mas a margem equatorial é importante, mas para mim o Sergipe Águas Profundas é importante também e a gente precisa avançar dentro desse contexto. Portanto, explorar as nossas riquezas minerais a partir de projetos importantes que promovam o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado é uma das pautas que queria defender aqui este ano. Senador, para a gente finalizar, que eu acabei passando uma pergunta, mas eu quero que o senhor faça aí uma avaliação, né? O senhor foi autor lá dentro da Câmara dos Deputados do projeto sobre a lei do gás, e eu quero que o senhor faça uma avaliação desse período que a lei entrou em vigor, principalmente com o olhar lá para Sergipe. Isso porque a gente precisa olhar para o nosso estado e saber, né, como é que essa lei vem progredindo ou não lá dentro de Sergipe. A gente está avançando muito, né? Depois da lei, o Brasil abriu as portas para o mundo, os investimentos acontecem de todos os lados, e isso é muito bom para o nosso país. Claro que eu aproveito essa oportunidade e tento transferir parte desses investimentos para o nosso Estado. Está tudo pronto. Quando a Petrobras fizer a licitação dos 2 navios plataforma, a gente tem o início de um novo tempo que Sergipe vai passar a viver. E eu fico feliz por ter sido o arquiteto que construiu esse momento através de um marco regulatório, um marco legal, que baliza exatamente o desenvolvimento dessa área tão importante que era de petróleo e gás no Brasil. E Sergipe, por ter essa riqueza, precisa aproveitar bastante isso. Muito obrigada, senador. Hoje nós entrevistamos o senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe. Obrigada e até mais, senador. Para a gente finalizar aqui a nossa entrada aqui de Brasília, vale a gente trazer que o deputado, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele colocou em ação já, desde a semana passada, ele tomou a decisão, né, de que as sessões de quarta-feira lá na Câmara dos Deputados, elas devem acontecer de forma presencial, esse registro. Esse registro vai ser entre as 4 da tarde e as 10 da noite. Então, os deputados vão ter que estar aqui em Brasília para poder fazer as votações, para poderem votar os seus projetos. E aí, Gilvan, a gente vai continuar aqui em Brasília acompanhando todos os projetos do senador Laércio e também de deputados e de outros senadores para o Brasil e para Sergipe. Eu volto com você, Gilvan. Tá bem, Marília, muito obrigado a você e ao senador Laércio. Boa semana para você, viu? Um grande abraço.